Olá, mulheres divas do canal. Eu hoje estou aqui fazendo um relato de superação do divórcio. E se você passou pelo divórcio, vem comigo que eu quero falar muito com você. Estou fazendo então minha primeira gravação nesse canal, trazendo para vocês que é possível sim superar e renovar a mente, o coração, recomeçar tudo de novo. Vamos lá então? E hoje eu quero falar com você que nunca é tarde para aprender e quem aprende não depende. Eu vivi essa experiência na pele, né? Eu passei pelo divórcio, foi muito difícil, né? Após 50 anos, passar por um divórcio, né? De 25 anos de casada. E foi difícil para mim superar isso, porque eu achava assim que não era possível eu aprender alguma coisa, que eu teria dificuldade, que eu teria bloqueios, né? E hoje eu quero mostrar para você que isso não é uma verdade. É possível sim superar e aprender, porque quem aprende não depende. Então, em plena pandemia, eu passei pelo divórcio e para mim foi muito difícil. Uau! Em plena pandemia eu passei pelo divórcio e para mim foi muito difícil. 3 filhos já adultos. Então, eu passei pelo divórcio quando eu estava no período da pandemia, né? Depois de 25 anos de casada, com 50 anos agora. Tá certo, os filhos já estavam crescidos, amadurecidos, mas foi praticamente metade do que eu tenho de idade que eu tinha vivido, né? Com a pessoa. E foi muito difícil porque eu fiquei pensando como é que agora aos 50 anos era possível eu aprender novamente. E então eu parti para fazer um teste na faculdade, né, para tentar superar um obstáculo que estava dentro de mim, que dizia assim: você não vale nada, aos 50 anos você vai aprender o quê? Você não tem mais capacidade para aprender. E aí eu fiz esse teste na faculdade. E para mim foi muito importante esse teste, porque assim, eu pude perceber que eu superei uma dificuldade que eu achava assim, eu vou fazer só por fazer, eu não vou passar mesmo. Era essa ideia que eu tinha dentro de mim, até o momento em que eu passei. E quando eu passei eu fiquei muito feliz, porque eu pude ver assim, eu sou capaz de aprender novamente. Então eu entrei na faculdade, comecei ali e no mesmo tempo, né, passando mais ou menos uns 6 meses de faculdade, eu comecei a buscar terapia. Não para ter para mim a terapia, mas aprender, entender por que uma pessoa, após tantos anos de casada, intitulada cristã, poderia fazer isso comigo, né? Se separar, divorciar. Então eu queria entender o que passava na cabeça da pessoa, do homem principalmente, de se divorciar. Por que ele separa? Essa era a minha grande pergunta. E aí então eu fui fazer o curso de terapia, fiz a minha formação na época. A primeira formação que eu fiz foi a formação sistêmica, e como eu pude perceber que durante esse curso eu já era uma terapeuta cristã. Então eu pude perceber que o meu trabalho na igreja, a minha ajuda com as outras pessoas em superar a dificuldade para palestrar, superar a dificuldade para poder servir ao Senhor, para estar dentro da igreja, viver a experiência de intimidade com Deus, eu já era uma pessoa que fazia a terapia, porque eu ouvia as pessoas, seus relatos, as suas dificuldades, e dentro daquilo que ela relatava para mim, eu começava a buscar os seus talentos. E dentro dos talentos delas, eu ia motivando elas a superar traumas de pai, traumas da mãe, para poder vencer aquele obstáculo e serem pregadores, serem palestrantes, para eles serem músicos, cantores, ensinava toda essa parte. Então, para mim, fazer a terapia sistêmica foi uma coisa assim muito gratificante, perceber que eu já era terapeuta cristã. E ali a terapia sistêmica me deu mais ainda uma certeza que eu tinha capacidade, que eu tinha dons, que eu tinha talentos. E ali, conforme eu fiz a terapia sistêmica, eu pude perceber que eu tinha capacidade, tinha talentos e que eu podia ir mais além, ajudando outras pessoas. E para mim foi isso uma grande alegria. Depois eu fiz a terapia PNL, né, para poder entender como que funciona a cabeça da pessoa e como as emoções dela podem intervir nas relações. Então eu fui fazer a terapia emocional para poder entender realmente como que a pessoa lida
Ali o sol foi ficando muito forte, eu tive que mudar de lugar. Não tinha sol nenhum. De repente o sol apareceu, mas faz parte, né? Então, eu fiz a terapia emocional, e quando eu fiz a terapia emocional, eu pude perceber que aquilo que as pessoas carregam dentro do seu coração, elas trazem muitos traumas, muitos bloqueios, muitos medos, e com isso eu pude então começar a mudar toda a minha história, e não foi fácil. E nesse período que eu comecei a mudar toda a minha história, então o que eu fiz? Eu comecei a entrar na internet, a perceber, a aprender as coisas da internet que eu não sabia, não tinha conhecimento. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ligar um computador e falar para ele aí, funciona, que às vezes ele não funcionava, não entrava. Então eu tive que superar muitos obstáculos, muita resistência em querer aprender e ao mesmo tempo não querer depender de ninguém, nem depender dos meus filhos, nem depender de ninguém que estava ao meu lado, mas eu querer aprender para se tornar, ter uma autonomia a partir daquele momento. Então foi a primeira vez que eu ouvi que quem aprende não depende. E a partir daí eu usei esse lema para mim: quem aprende não depende. E eu fui buscando cada vez mais aprender para não depender de ninguém. Não depender de ninguém financeiramente, não depender de ninguém emocionalmente, não depender de ninguém no meu trabalho, para que eu pudesse ser bem autônoma em tudo que eu pudesse fazer. Então eu fui buscando essa independência, essa autonomia sobre a minha própria vida, sobre a minha própria história. E nesse relato eu quero trazer para vocês algo muito importante que eu aprendi, né, dentro dessa caminhada, dessa jornada. Já tem mais ou menos aí uns 3 anos que eu estou dentro, aprendendo tudo sobre esse mundo da internet, entendendo que esse não é a minha casa, o meu lar, a minha família, esse espaço físico aqui que eu estou, não é o meu mundo é maior, meu mundo é a internet, onde eu chego até você, você não me conhece, eu não te conheço, e nós vamos começando a ter um relacionamento ali. E dentro desse relacionamento, então, nós vamos ampliando o nosso mundo, tendo a possibilidade de conquistar outras coisas, de viver novas experiências. E aí, Diva, quer viver essa nova experiência? Então me segue, porque eu quero trazer muitas dicas para você viver essas novas experiências. A minha primeira experiência foi superar a ansiedade. Dentro da internet, a gente é muito ansioso. Cria dentro de nós porque as pessoas falam assim, é fácil ganhar dinheiro. Só que quando a gente vai colocando em prática cada uma das coisas, aprendendo a apertar os botões, vendo as coisas acontecerem, nós começamos a ter picos de felicidade porque conseguimos. Mas a gente quer o quê? O resultado final, onde as pessoas falam, é fácil ganhar dinheiro. E a gente vê que não é tão fácil assim, não é tão simples como a gente esperava. Existe o tempo, existe todo um processo. Então tem primeiro o arar a terra, que você vai aprendendo todas as coisas, como que funciona, como que não funciona. Depois você vem colocando a semente, que são os vídeos que nós vamos lançando, vamos colocando na internet. E até chegar o momento que esses vídeos então começam a florescer, que são as visualizações, as inscrições. Então todo esse processo cria em nós uma ansiedade. Então eu fui aprendendo o quê? A superar de acordo com as etapas. Então, através da terapia, porque agora eu já sou terapeuta, eu faço atendimentos online, faço atendimentos presenciais, que são aqui na minha cidade, eu moro no interior de São Paulo. E nesses atendimentos, o que acontece? Eu venho observando que conforme eu dou para as pessoas, eu também acabo recebendo. Porque eu fui aprendendo que na internet existe esse processo: arar a terra, plantar a semente, depois esperar germinar, que vem as chuvas, que são as visualizações, as inscrições, e depois vem a semente nascer, que são o financeiro que a gente quer receber, né? Mas existe todo esse processo. Então eu aprendi a curar a minha ansiedade. Como que eu fiz esse processo de cura da minha ansiedade? Então primeiro eu fiz da seguinte forma: eu coloquei assim para mim, eu preciso de tempo para poder aprender, que é o arado. Então eu fui aprendendo como que funciona, como que não funciona, corrigindo ali os meus erros e reaplicando novamente as coisas para que eu pudesse crescer. Depois, a segunda parte é colocar a semente. E esse processo de colocar a semente, a gente começa a enfrentar problemas muito pessoal que são conosco mesmo. A resistência de aparecer, de se vai errar, como que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão falar de nós.
Como que elas vão reagir quando souber que eu estou na internet? Ah, você é uma blogueira agora, ah, você quer se aparecer. E a primeira coisa que as pessoas perguntam quando começam a nos ver na internet é dizendo assim, e aí, você está ganhando dinheiro? E aí, você já está fazendo sucesso? E tudo isso cai para sobre nós dizendo assim, poxa, eu ainda não estou, eu estou no começo, ainda não estou no sucesso. Então as pessoas começam a ter cobrança, vir cobrar de nós resultados. Mas o nosso processo ainda está sendo o quê? Da semente na terra. Então essa semente ela precisa de um tempo para que possa germinar. Para que possa acontecer as visualizações, para que possa acontecer as inscrições, é o tempo. Então é o tempo do quê? Da água que vai caindo sobre a terra, ao sol que vai vindo sobre a terra, para que essa semente então comece a apontar sobre a terra e crescer. Então todo esse processo ele vai criando em nós uma ansiedade. Então eu fui falando assim, existe um tempo para cada coisa. Eu estou no tempo tal agora e eu preciso aí numa média de 6 a 1 anos para aprender. Depois eu estava no tempo de plantar essa semente, que demora mais um outro processo, que é o tempo aí de mais um ano mais ou menos, para que você possa ser conhecida, as pessoas visualizar você, saber quem você é. E nesse processo a gente ainda não ganha dinheiro. Eu ganho dinheiro porque eu faço a terapia online. As pessoas pedem o meu atendimento, eu faço o agendamento, uma avaliação de como que elas estão, né? Então o primeiro passo é um diagnóstico, saber como ela está e ver com ela o quanto que ela pode pagar na terapia. Se ela quer um pacote fechado ou se ela quer uma sessão de cada vez. Dentro de cada uma dessas escolhas a gente vai caminhando. Mas o meu objetivo maior é alcançar vocês, diva. Chegar até a sua casa, fazer você entender que a nossa vida é um processo de superação diária. E que é possível a gente aprender, é possível a gente não depender de ninguém e a gente superar. E o que eu aprendi também para curar a minha ansiedade, que errar é humano e que eu posso me corrigir sim, e que existe o tempo para esse momento acontecer. E é por isso que eu estou aqui para dizer para você, a ansiedade tem cura, quando nós sabemos o processo como lidar com elas. E o segundo ponto é saber assim, que cada pessoa carrega a sua cruz. Nós não podemos carregar a cruz dos outros. Foi isso que eu aprendi diante do meu divórcio, que eu não podia mais carregar a cruz do que foi embora, daquele que partiu. Eu teria que carregar somente a minha cruz. Eu não poderia carregar a cruz dos meus filhos para que pudesse mudar toda a situação. Eu poderia carregar somente a minha cruz. Então a partir daí eu mudei completamente o meu comportamento, as minhas ações, a minha maneira de agir, por causa disso mesmo, que eu podia carregar somente a mim mesma e não mais ninguém. E através da terapia eu pude perceber o quê? Que eu podia ajudar as pessoas a superar os seus traumas, a superar os seus medos e a vencer todo e qualquer obstáculo. O divórcio, ele veio para mim como uma bênção, porque eu não parei na minha dor do divórcio. Eu fui lutar para vencer aquele obstáculo, deixar o passado para trás e recomeçar a minha história, né? Recomeçar a minha vida diante daquilo que meu potencial, as minhas capacidades. E hoje eu trago aqui justamente isso para você, o relato das minhas superação. E eu convido você, vem comigo. O que você precisa superar? Diz para mim que eu quero trazer essa partilha também para você do processo de superação. Até o nosso próximo vídeo, diva, porque eu quero ajudar você a superar o seu processo. Até mais, tchau, tchau. Porque quem aprende não depende.